Oi, tudo bem? Meu nome é Giovana Melissa e hoje a gente vai ler o livro Contos de Sacizas, do José Roberto Toreiro, ilustrações da Peçonha. Contos de Sacizas. Antes, eu queria escrever um livro sobre sacis. Por isso, li tudo que já tinha sido escrito sobre eles. Mas ainda parecia pouco. Para escrever um livro realmente bom, eu tinha que falar com um saci de verdade. Então, coloquei uma camisa de caçador, um casaco de caçador, botas de caçador, calça de caçador e fui à caça. Decidi ficar de tocaia nos galhos de uma grande figueira, perto do rio Buquira. Segundo minhas pesquisas, aquele era o local onde tinha acontecido mais aparições sacicísticas. Fui de ônibus até onde dava e depois segui a pé por uma trilha estreita. Era noite de sexta-feira. Levei uma grande peneira e um garrafão com rolha, que são as armas necessárias para prender um saci. Exatamente à meia-noite, um redemoinho se formou sob a árvore. Mirei bem e joguei a peneira. Mas não é fácil acertar um redemoinho. Ele gira o tempo todo, vai para lá e para cá, se mexe sem parar, e assim acabei errando o alvo. O pior foi quando o redemoinho parou de girar, porque então vi que dentro dele havia um saci, ou melhor, uma sacisa. Ela entrou para o galho em que eu estava, deu uma gargalhada e disse: "Ah, você queria me prender, é? Pois eu vou me vingar." Nessa hora, fiz o que qualquer outro bravo caçador faria. Pulei da árvore e saí correndo pela estrada deserta. A sacisa veio pulando atrás de mim. Mesmo com uma perna só, era mais rápida que eu. Eu ria enquanto se aproximava. Percebi que minha única chance era despistar a sacisa, saindo da estrada e me embrenhando pela mata. Foi o que fiz. Desviei de pedras e saltei riachos, mas estava super escuro. Não vi um galho e pimba! Dei uma tremenda cabeçada. Desmaiei na hora. Quando acordei, estava amarrado ao tronco da grande figueira. A sacisa tinha acendido uma fogueira e me olhava com atenção. Quando viu que eu tinha acordado, ela deu um sorriso com seus dentes muito brancos. Um sorriso que me deixou com medo. "O que você vai fazer comigo?" perguntei. "Trampolinagens", ela respondeu. Um fio de suor escorreu pela minha testa. Tentei explicar a minha situação. "Olha, eu só queria conversar com o Saci. Estou escrevendo um livro sobre vocês." "Que tipo de livro?" ela perguntou. "Um livro para crianças, como A Bela Adormecida, Branca de Neve, Rapunzel e Cinderela." "Pois fique sabendo que esses contos de fadas são, na verdade, contos de sacizas. É que foram mudando a história e acabaram se esquecendo da gente." "Sério?" "Seríssimo." "Puxa, e eu nem sabia que existia sacizas." "Mas é claro que nós existimos." "E será que você podia me contar como essas 4 histórias realmente aconteceram?" "Ai, tá bom. Foi assim. A Bela Sacisa Adormecida." Havia uma sacisa muito preguiçosa. Tão preguiçosa que tirou uma soneca que durou 10 anos. E ela só acordou porque foi despertada por um jovem e rico fazendeiro chamado Sá Cardoso Pereira, que era um grande estudioso de papagaios. Ele estava em busca do raríssimo papagaio gago, quando se perdeu na mata. Sá ficou andando por horas e horas, se embrenhando cada vez mais na floresta.
até que se deparou com a Sassis adormecida. Ela era tão bela que Sá não resistiu e deu um beijo em seu nariz. A Sacisa se espreguiçou, abriu os dois olhos bem vagarosamente e disse: Sai pra lá, seu atrevido! Quem você pensa que é para estragar meu sono? Meu nome é Sá, encantadora Sacisa, e desde que a vi me apaixonei perdidamente, tanto que quero lhe fazer uma proposta. Se você aceitar ser minha esposa, vou enchê-la de colares de ouro, de anéis de diamantes e de brincos de esmeraldas. Você terá os mais belos vestidos e, mesmo com um pé só, usará os mais belos sapatos. A Sacisa deu um longo bocejo e depois respondeu: Ai, não, obrigada. Não gosto de sapatos. Prefiro continuar minha soneca. Então ela virou de lado e voltou a dormir. Branca de Algodão e os Sete Sacis. Essa história acontece com uma sacisa albina, ou seja, era uma sacisa muito branquinha, tão branquinha que lhe deram o apelido de Branca de Algodão. Ela vivia na floresta até que foi presa por uma fazendeira, que usou o velho truque de jogar a peneira sobre o redemoinho. A mulher guardou a sacisa num garrafão com rolha. Seu plano era transformá-la em uma atração de circo. Mas a Malévola ficou com muita inveja da beleza de sua prisioneira. Então, em vez de exibi-la pelos outros, mandou que seu capataz a levasse até a floresta e a matasse, sem se esquecer de enterrar a carapuça, para que ninguém desconfiasse de nada. Só que, na hora H, o capataz não teve coragem. Deixou que a Saciça fugisse, devolveu sua carapuça e falou: Nunca mais volte aqui, senão aquela mulher vai acabar com você. Branca fugiu para o interior da mata e dormiu numa clareira. No dia seguinte, acordou cercada por 7 sacis. Um deles era metido e inteligente. O outro era meio sonolento. Um nunca falava nada. Outro estava sempre alegre. Um espirrava o tempo todo. Outro tinha uma cara mal-humorada e o último era cheia de dengo. Ela contou sua história para os sacis e propôs que fizessem trampolinagens com a fazendeira, a fim de lhe dar uma lição. Os 7 toparam na hora. Nos dias seguintes, começaram a atormentar a pérfida mulher. Cada um dos 7 fazia uma maldade diferente. Um assustava o cavalo que a fazendeira usava para passear, de modo que ela desistiu de sair de casa. Outro assoviava a noite toda para não deixá-la dormir. Um fumava seu cachimbo embaixo da cama da mulher, empesteando o quarto com fumaça. Outro colocava sapos em suas botas. Por isso, toda manhã ela levava um susto. Um trocava o açúcar pelo sal e o sal pelo açúcar, deixando a comida horrível. Outro enchia sua roupa de saúvas, uma formiga que morde bem doído. O 7º fazia xixi nos barris de vinho da maldosa. E Branca, por sua vez, se escondia atrás dos espelhos. E cada vez que a fazendeira ia se olhar, ela sussurrava: Ai, nossa, que horror! Não existe ninguém mais feia que você. Não demorou muito e a mulher ficou tão baratinada que vendeu a fazenda e foi viver num convento. Quanto a Branca, certo dia comeu tantas maçãs que foi tirar uma soneca na beira do rio. Então apareceu por lá um jovem e poderoso fazendeiro, chamado Sá Cardoso Pereira, sim, aquele da história anterior, que procurava os raríssimos papagaios mudos. Ele achou a Sacisa tão bela que se apaixonou no mesmo instante. E mais, deu-lhe um beijo. Branca, é claro, acordou assustada. Que intimidades são essas, seu paspalho? Me perdoe, não resisti à sua beleza. Sou um rico fazendeiro e desde que a vi, me apaixonei perdidamente. Tanto que quero lhe fazer uma proposta. Se você aceitar ser minha esposa, vou enchê-la de colares de ouro, de anéis de diamantes e de brincos de esmeraldas.
Você terá os mais belos vestidos e, mesmo com Pessó, usará os mais belos sapatos. Branca não pensou 2 vezes e respondeu: detesto sapatos. E nunca trocaria meus 7 sacis por um sujeito que eu nem conheço. E ela e os sacis viveram felizes para sempre. Pererenzel. Pererenzel era uma sacisa que possuía uma linda cabeleira, com longos dreads enfeitados com tererês coloridos. Ela vivia no alto de uma grande figueira, bem no meio da floresta. Certo dia, um homem chamado Sá Cardoso Pereira, pois é, ele de novo, estava procurando um raro exemplar de papagaio fanho quando viu Pererenzel. Ele ficou tão impressionado que disse: "Oh, encantadora Sacisa, como sois linda! Jogue-me suas tranças para que eu possa subir na sua figueira." "O quê? E desmanchar meu cabelo? Quinha!" ela respondeu. "Tudo bem", disse Sá. "Eu dou um jeito." Então ele atirou uma flecha com uma corda amarrada na ponta do galho mais alto da árvore. Depois, subiu pela corda e chegou até Pererenzel. Como sempre, ele se apaixonou à primeira vista e falou: "Sou Sá Cardoso Pereira, e se você aceitar ser minha esposa, vou enchê-la de colares de ouro, de anéis de diamante e de brincos de esmeraldas. Você terá os mais belos vestidos, e mesmo com o pé só, usará os mais belos sapatos." Pererenzel ajeitou os cabelos e respondeu: "Sapatos? Não, obrigada." Depois ela saltou da árvore e sumiu pela mata, onde viveu livre, solteira e feliz até o fim de seus dias. Quanto ao jovem rico fazendeiro, vou contar mais uma história. Sacinderela. Certa vez, uma sacisa chamada Sacinderela foi presa por uma viúva e suas 2 filhas gêmeas. Elas jogaram uma peneira sobre o redemoinho onde estava a sacisa, tiraram sua carapuça vermelha, toda enfeitada com flores do campo, e ela ficou sem poderes. Era a mais linda das sacisas. Seus lábios pareciam lábios de propaganda de batom. Seus dentes pareciam dentes de comercial de pasta de dentes. Seus olhos pareciam olhos de anúncio de colírio, e sua perna de comercial de meia calça. A mãe e suas 2 filhas prometeram que devolveriam o gorro se Sacinderela trabalhasse 7 anos para elas. Sem ter outra saída, ela começou a fazer todos os serviços da casa. Varria, lavava, passava, cortava o mato, pintava paredes e ainda fazia trabalhos de carpintaria, consertando as mesas e as cadeiras da fazenda. É claro que Cinderela queria recuperar sua carapuça e a procurava por toda parte, mas a viúva tinha achado algum esconderijo perfeito, porque não importava o quanto a Saci fuçasse, não encontrava nem sinal de seu gorro mágico. Um dia, o jovem e rico Sá Cardoso Pereira, que já nem era tão jovem, mas estava ainda mais rico, decidiu fazer uma grande festa em sua fazenda. É que, depois de 3 grandes decepções amorosas, ele queria encontrar uma esposa, mesmo que não fosse uma sacisa. A velha viúva, logo que soube da notícia, pensou: "Ele tem que escolher uma das minhas filhas." E mandou sua Cinderela costurar 3 vestidos. No dia marcado, as 3 tiranas deixaram sua Cinderela em casa e foram para o baile. Sabiam que ela não fugiria sem sua carapuça. Infelizmente, nenhuma fada madrinha apareceu com uma varinha mágica para salvar a situação. Mas a Cinderela não precisava de uma fada madrinha. Ela tinha um plano. Até que, logo que soube do baile, a Sacisa cismou que tinha que ir até lá para se divertir um pouco, mas não podia ser reconhecida. Então, enquanto consertava madeiras, pegou uma estaca de cerca e fez uma bela perna para ela. Depois, enquanto costurava as roupas de festa das 3 megeras, foi guardando retalhos e fez para si mesma um vestido bem alegre. No dia da festa, assim que o perverso trio sumiu de vista, ela colocou sua perna de madeira, seu vestido colorido, montou um cavalo e foi para lá. Como Sá Cardoso Pereira era um grande papagaiólogo,
O salão de festa da fazenda estava todo decorado com quadros e estátuas de papagaios, e papagaios de papel balançavam pendurados no teto. Nem é preciso dizer que essa Cinderela foi a estrela do baile. Quando Sá a viu, apaixonou-se na hora. E, a bem da verdade, ela também gostou dele. Os dois dançaram todas as músicas juntos. Essa Cinderela mancava um pouco por causa de sua perna de pau, mas as pessoas pensaram que era um novo passo e a imitaram, tanto que na hora da grande valsa, todos dançaram mancando, inclusive as três pestes. Aliás, a viúva e suas filhas acharam aquela moça um tanto parecida com sua Cinderela, mas como ela tinha duas pernas, pensaram: é claro que não pode ser a nossa Sacisa. Quase no final da festa, as três malvadas perceberam que não teriam chance com o rico fazendeiro e decidiram ir embora do baile. Quando essa Cinderela as viu saindo, pensou: se elas chegarem em casa e não me virem lá, ficarão com tanta raiva que podem até rasgar minha carapuça. Então ela saiu correndo e Sá foi atrás dela. Porém, no meio da escada da fazenda, a perna de madeira saiu. Essa Cinderela nem ligou. Pegou seu cavalo e disparou pelo meio da mata para chegar antes da viúva. E o Sá, coitado, ficou com a perna na mão. Os três trastes chegaram poucos segundos depois da Sacisa. Por que você está ofegante? A viúva perguntou. De tanto limpar a casa, respondeu sua Cinderela com a maior cara de pau. Na manhã seguinte, Sá começou a procurar por uma moça de uma perna só, por toda a região. Ia de porta em porta, de fazenda em fazenda. Assim que a viúva soube disso, tratou de trancar a Sacisa no barracão de marcenaria. Quando o sol estava se pondo, o rico fazendeiro chegou à casa das três mocreias e perguntou: há aqui uma bela senhorita de uma perna só? Não, respondeu a viúva. Mas se você quiser, eu posso cortar uma das minhas, disse uma das gêmeas. Eu corto as duas, falou a outra. Só baixou a cabeça decepcionado e já ia dando meia volta quando ouviu uma barulheira. Era Sacisa. Ela tinha insultado a voz de Sá e gritava: estou aqui! Estou aqui! Alguém naquele barracão? Ele perguntou. É só um papagaio, mentiu a viúva. Puxa, quero muito vê-lo. Adoro papagaios, disse Sá, indo em direção ao barracão e sendo seguido pelo trio cruel. Quando ele abriu a porta, viu algo melhor que papagaios. Cinderela! É você? Ele perguntou arregalando os olhos. Sim, respondeu Cinderela. No mesmo instante, ele se ajoelhou aos seus pés, ao pé de Cinderela, e disse: eu quero me casar contigo. Se aceitar ser minha esposa, vou enchê-la de colares de ouro, anéis de diamantes e brincos de esmeraldas. Você terá os mais belos vestidos e, mesmo com pé só, usará os mais belos sapatos. Quando ouviu aquilo, a viúva ficou com tanta raiva que puxou os próprios cabelos. E aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Toda a cabeleira dela saiu. É que a viúva usava peruca. Mas essa não foi a única surpresa. Houve outra maior ainda. Embaixo da peruca estava a carapuça vermelha. Esse era o esconderijo perfeito da viúva. Ao ver seu gorro, Cinderela deu um salto, pegou sua carapuça e a colocou de volta. As três perversas ficaram paradas, sem saber o que fazer. E Sá Cardoso Pereira, ainda de joelhos, perguntou e exclamou: você é uma Sacisa? Sou, respondeu Cinderela orgulhosa. Algum problema? Nenhum, disse o fazendeiro. Meu pedido continua de pé. Cinderela respirou fundo e respondeu: olha, eu gostei muito de você, mas não posso aceitar sua proposta. Eu gosto de viver na mata e de fazer trampolinagens, sem falar que detesto sapatos. Depois ela se aproximou de Sá, deu-lhe um beijo
e disse: Adeus. Espere, espere! Ele gritou antes que Cinderela desaparecesse num redemoinho. Eu sei que você e Sacisa são muito independentes. Esqueça o meu pedido. Vou fazer outra proposta. Se você se casar comigo, deixarei para trás todo o meu ouro, meus diamantes, minhas esmeraldas e viverei na floresta, fazendo trampolinagens com você. A Sacisa pensou, pensou e por fim respondeu: Não, eu não quero casar. Prefiro namorar para sempre. Para mim está ótimo, disse Sá. E então o redemoinho surgiu em torno dos dois, que desapareceram pela mata. Depois, na manhã seguinte, acordei deitado no chão, usando minha peneira como travesseiro. Não havia nenhum sinal da Sacisa, e eu estava com um galo na cabeça. Na hora pensei: ai, acho que caí da figueira e desmaiei. Ai, durante a noite sonhei com essas histórias. Levantei e comecei a andar pela estrada, ainda meio tonto e sem saber direito onde estava. Depois de caminhar um bocado, topei com um casal que andava a cavalo. Os dois tinham chapéus de vaqueiro, que faziam sombra em seus rostos. Ele usava uma camisa verde, e ela um longo vestido. Podemos ajudá-lo em alguma coisa? Perguntou o homem. Você parece meio atrapalhado, disse a mulher. Estou perdido, confessei. Vamos por essa trilha, sugeriu o homem, e eu fui andando ao lado deles. Como você veio parar aqui? A mulher me perguntou. É que ontem eu estava tentando pegar um saci e ela soltou uma gargalhada que interrompeu a minha frase. O homem disse: Pegar um saci. Você acredita nessas coisas? Bem, muita gente acredita, e eu gostaria de escrever um livro sobre eles. Dizem que isso são histórias que o povo conta para meter medo nas crianças, falou a mulher. Pode ser, mas eu queria ter certeza, respondi. E você achou algum saci? O homem perguntou. Pensei ter encontrado uma sacisa, mas deve ter sido minha imaginação, admiti. É que eu queria tanto que eles existissem. A mulher olhou no fundo dos meus olhos e disse: Olhe, talvez existam. Na imaginação das pessoas, completou o homem. Os sacis representam a alma brasileira. São meio indígenas, meio negros, têm uma pitada de europeus por causa daquele gorro vermelho e são como crianças, sempre alegres e às vezes malvados. É isso mesmo, falei. Você é um saciólogo? Quem vive por essas bandas entende um pouco de saci. E afinal, você vai escrever seu livro ou não? Perguntou a mulher. Não, acho que não, respondi. Como eu não tenho nenhuma prova, diriam que eu inventei tudo. Naquele momento, chegamos ao alto de uma colina e podemos ver ao longe a torre de uma igreja. Naquela vila, acho que você consegue pegar um ônibus para sua cidade. Nós voltamos daqui mesmo. Muito obrigada. Mas nem nos apresentamos. A quem devo agradecer? Meu nome é Sá, disse ele. Então olhei para a cela do homem e lá estava escrito: Sacê Pereira. Será que era o mesmo homem das 4 histórias? Antes que eu me recuperasse do choque, a mulher se apresentou sorrindo. Pode me chamar de Cinderela. Fiquei paralisado. Seria verdade ou aqueles dois estavam fazendo graça comigo? Eles deram meia volta e começaram a se afastar lentamente. Quando já estavam a alguma distância, olharam para trás, tiraram os chapéus e me cumprimentaram. Fiquei de boca aberta quando vi que embaixo do chapéu dela havia uma carapuça vermelha enfeitada com flores do campo. E só então reparei que apenas um pé saía de seu longo vestido.
Fim. Aê! Olha, eu fico muito feliz que você tenha chegado até o final desse vídeo, tá? Muito obrigada mesmo. Mas agora, se você gostou mesmo do vídeo, tem que curtir, compartilhar com as pessoas, aquela coisa toda. E o mais importante, dá a sua opinião. Chega aqui nos comentários, fala o que você gostou e dá uma sugestão. Pense em um ou mais livros, quantos você quiser, e fala pra mim, pra eu trazer aqui e a gente ler junto, tá bom? Um grande beijo e até a próxima leitura.